Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai falar sobre os infotipos da estrutura organizacional, beleza? É logo depois da vinheta. Bom, dando sequência então no assunto de estrutura organizacional e estrutura empresarial, que foram os assuntos abordados em nossa última live, e por falar nisso eu vou deixar o card aqui em algum lugar da tela para você poder assistir essa live, que foi uma aula inteiramente grátis de como criar a estrutura organizacional, tá? E logo depois nós fizemos um vídeo para dica do instrutor da estrutura empresarial, onde e como nós atribuímos as informações da estrutura empresarial na nossa estrutura organizacional. Hoje eu vou te mostrar os infotipos. Apesar de a gente ter uma tela orientada a objetos, a gente tem infotipos por trás dessa tela que mostra e que monta essa estrutura organizacional. Vamos lá para o sistema. Bom, já estou aqui então logado no sistema. A transação para a gente acessar lá a nossa estrutura organizacional é app OME. Vamos procurar aqui a nossa estrutura lá da live, certo? Foi essa estrutura aqui. E quando nós criamos a nossa estrutura, né? Você pode ver aqui, ó, que essa tela ela é totalmente gráfica, totalmente orientada a objeto, onde eu tenho aqui as caixinhas representando as nossas unidades organizacionais e os departamentos. Temos aqui a posição que representa a vaga, a estação de trabalho que eu vou ter dentro daquele departamento, dentro daquela unidade organizacional. E nós fizemos um vídeo também lá para o quadro Dica do Instrutor, esse mesmo quadro aqui, que é onde a gente mostrou como preencher os dados da nossa estrutura empresarial. Se você não sabe o que é estrutura empresarial, volta um pouquinho, dá uma olhada no vídeo da estrutura empresarial. Mas nós cadastramos aqui a nossa lá, empresa, área e subárea de recursos humanos. Nas posições, nós cadastramos aqui a pastinha tempo de tratamento com o grupo e subgrupo de empregados, né? São componentes da nossa estrutura empresarial. Então, quando eu falo de estrutura organizacional, junto com a nossa estrutura empresarial, eu tenho aqui vários componentes e objetos que formam essa estrutura. Então, e cada componente, cada objeto, eles ficam armazenados em um infotipo. Então, nós vamos começar a ver agora os infotipos que formam e que montam essa estrutura. Beleza? A transação para a gente analisar, para a gente ver os infotipos, ao contrário lá daqueles infotipos que nós vimos da parte de cadastro de pessoal, que era na transação PA20, no módulo de OM, que é o módulo de administração organizacional, a transação pode ser app01 ou app02. Eu, particularmente, prefiro app02. Então, a gente vai lá na transação pp02 e nós vamos começar aqui dando uma olhadinha o que eu tenho nessa transação. Eu tenho aqui uma variante de planejamento, que é sempre o plano atual, o tipo de objeto que nós vamos analisar, que nós vamos dar manutenção, ou criar, ou visualizar, o código do objeto, o infotipo, o status do plano aqui é sempre um, que é o status ativo, data de início e data fim dos registros. Algumas coisas elas é muito semelhante à transação lá PA20, mas aqui nessa transação todas as informações são relacionadas aos objetos. E quais são os objetos que a gente trata aqui nessa transação? São os objetos da nossa estrutura organizacional. Então, o objeto O, unidade organizacional, o objeto C, o objeto cargo, e o objeto S, o objeto posição. Beleza? Então, o primeiro infotipo que a gente vai falar, que a gente vai ver, é o infotipo 1000. O infotipo objeto, que é o infotipo que dá vida aos nossos objetos. É aqui que nasce um objeto, um determinado objeto. Então, seja ele O, que é a unidade organizacional, seja ele C, que é o objeto cargo, seja ele S, que é o objeto posição. Beleza? Então, o objeto, ou o infotipo 1000, é onde eu crio as informações relacionadas ao meu objeto. Vamos procurar aqui lá então na nossa estrutura.
um objeto que nós criamos aqui, um objeto unidade organizacional. Vamos pegar aqui a presidência. Está lá, a minha presidência, o objeto 10.475, e ele tem essas informações aqui dentro do Infotipo 1000. Então, eu tenho aqui a abreviação do objeto e a denominação, bem como a data de início e a data fim. Isso vale para todos os objetos, tá? Qualquer que seja ele, seja unidade, cargo ou posição. O Infotipo 1000 é onde eu dou vida, onde eu crio esses objetos. Então, o que eu tenho aqui relacionado a ele? A abreviação e a denominação. Beleza? Vou só mostrar para vocês um outro objeto aqui, por exemplo, o objeto S, e eu vou pesquisar lá na minha estrutura. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, só mudou. Olha lá, vamos pegar aqui, ó, nós pegamos lá a unidade de presidência, vamos pegar o objeto aqui, presidente. Então, pegamos aqui o objeto presidente, ele tem o código de 30.475. Se eu visualizar aqui o meu objeto, ele tem lá, olha lá, ó, a abreviação do objeto e a denominação do objeto. Beleza? Então, o Infotipo 1000 é um infotipo onde eu tenho somente informações do nome do meu objeto. O código é gerado automaticamente pelo sistema e eu tenho lá a data de início e fim, que é a validade do registro do Infotipo 1000. Beleza? O outro infotipo que a gente trata é o Infotipo 1001. E para que serve o Infotipo 1001? Vamos voltar lá na nossa transação PPOME, que eu vou mostrar para você mais uma coisa. Aqui na nossa transação, na nossa estrutura, você pode ver que existe um relacionamento entre os objetos. Tá vendo aqui, ó? Que tipo de relacionamento? A diretoria está abaixo, a diretoria de recursos humanos está abaixo de São Paulo, diretoria de finanças está abaixo de São Paulo, diretoria de logística está abaixo de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro estão abaixo de presidência. Para eu ter essa visualização, para eu ter essa árvore, né, essa estrutura montada aqui dentro dessa transação, eu preciso ter cadastrado o relacionamento entre esses objetos. Que tipo de relacionamento? Então, assim, ó, São Paulo se reporta à presidência, Rio de Janeiro se reporta à presidência, diretoria se reporta a São Paulo, presidente se reporta à presidência. Então, eu tenho relacionamentos entre os objetos, que são as ligações entre esse objeto. E as ligações entre esses objetos ficam armazenadas no Infotipo 1001. Vamos voltar lá para a transação PP02. Então, eu vou pegar aqui a minha unidade organizacional, que era a unidade aqui 475, 10.475. Vamos lá no Infotipo 1001 dessa unidade. Então, Infotipo 1001, Infotipo de ligações. Se eu clicar aqui no botãozinho de síntese, ele vai me mostrar todas as ligações que essa unidade organizacional possui cadastrada. Então, a gente tem aqui, ó, que ela está cadastrada com São Paulo e está cadastrada com Rio de Janeiro. Beleza? Por quê? Como é que eu sei? Pela abreviação do objeto aqui, ó. Ou se eu quisesse ter uma visão mais detalhada, é só eu marcar o registro e clicar no visualizar. Então, olha lá, a minha presidência é supervisor de linha de São Paulo. Então, eu tenho relacionamento entre esses objetos. Um outro relacionamento possível é que a minha presidência inclui uma posição. Então, se eu clicar aqui na minha posição, eu tenho aqui, ó, olha só, que a minha presidência inclui a posição de presidente, que é a 3.475. Beleza? Então, o Infotipo 1001, ele é um infotipo aonde eu cadastro as ligações, os relacionamentos entre esses objetos. Beleza? Eu vou fazer um outro vídeo específico para o relacionamento dos objetos somente, explicando detalhadamente cada ligação, cada relacionamento. Beleza? Então, o Infotipo 1001, nós vimos lá, né, que o Infotipo 1000 é um infotipo onde eu crio esses objetos. O Infotipo 1001 é onde eu relaciono esses objetos um com o outro, né? E a gente tem agora as informações de estrutura empresarial.
que é lá a empresa, a área, a subárea, o grupo e o subgrupo de empregado. Nós vimos no vídeo anterior, da dica do instrutor, lá do vídeo de estrutura empresarial, que essas informações são armazenadas na aba de classificação contábil e tempo de tratamento lá na transação PPOME. Vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Então, /NPPOME para acessar a nossa transação. E aí eu tenho aqui... Vamos procurar de novo a nossa... Olha só, clicando aqui na presidência, vindo aqui na abinha classificação contábil, a gente já tem aqui, ó, qual que é a nossa empresa. Então, empresa BR01, certo? Qual que é a nossa área de recursos humanos? São Paulo, subárea de recursos humanos, São Paulo. Se eu clicar aqui no Rio de Janeiro, ele vai mudar, ó, a empresa continua sendo a BR01, a área de recursos humanos agora é RJ00 e a subárea de recursos humanos RJ01 Rio de Janeiro. Beleza? Na abinha classificação contábil, então, ela recebe essa informação de empresa, área e subárea. Essa abinha aqui corresponde ao infotipo 1008 que nós vamos ver daqui a pouquinho. Falando de posição, a gente tem as informações de grupo e subgrupo de empregados. Então, essas informações ficam armazenadas na aba tempo de tratamento. Olha lá, grupo, neste caso aqui o presidente, ele é um estatutário e o subgrupo também estatutário. Grupo 5, estatutário, subgrupo A7, estatutários. Esse infotipo, essas informações ficam armazenadas no infotipo 1013, que chama grupo e subgrupo de empregados. Vamos lá ver como é que fica armazenado isso dentro dos infotipos, beleza? Então, vamos voltar lá para a transação PP02. Então, eu já estou aqui com a minha unidade presidência selecionada. Infotipo 1008, classificação, características de classificação contábil. Se eu visualizar, então eu tenho lá aquelas mesmas informações que foram armazenadas lá na abinha de classificação contábil. Eu tenho aqui, então, empresa, área e subárea, certo? Temos que tomar cuidado com uma coisa. Vocês viram que o módulo de OM, lá na parte de estrutura organizacional, ele tem a funcionalidade de herança, certo? Então, só tem informação aqui gravado o objeto que é o objeto onde eu gravei as informações. Então, por exemplo, aqui, a minha presidência tem as informações porque eu gravei os dados na minha presidência, certo? Se eu for, por exemplo, na diretoria de recursos humanos, ela não vai ter essas informações, mas lá na PPOME eu consigo visualizar porque ela herda essas informações da presidência, certo? Então, eu consigo enxergar, eu consigo ver por conta dessa herança. Aqui no infotipo 1008 só vem as informações gravadas no objeto, né? Tá bom? E vamos ver lá então a nossa posição, que é a nossa posição coincidentemente com o mesmo código, só muda o início, né? Aqui é o 3.475, e aí a gente tem aqui a posição, o infotipo 1013, que é o infotipo grupo e subgrupo de empregados. E neste infotipo eu tenho lá o 5 estatutário, A7 estatutário, mesma informação cadastrada na abinha tempo de tratamento. Diferentemente dos objetos unidades organizacionais, aqui na posição, todas elas possuem o infotipo 1013, porque essa informação de grupo e subgrupo de empregados é cadastrado diretamente na minha posição. Beleza? Bom, foi isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de acessar o nosso site. Dá uma olhada lá no nosso conteúdo. Dá uma olhada nos nossos cursos. Eu tenho certeza que um deles vai te ajudar e muito a adquirir muitos conhecimentos e vai abrir portas para sua carreira. Beleza? Vem crescer e se capacitar com a gente. Tchau, tchau.